com o Eider Mendes, que é gerente de comunicação do IBGE. Eider, bom dia para você. De todos os indicadores que foram divulgados em relação ao censo 2022, o que eu vi mais interação do público foi esse dos bairros, pelo menos os teresinenses, muita gente postando nas redes sociais. A gente trouxe aqui alguns recortes que foram tão bem divulgados pelo IBGE, que já nos manda os cortezinhos assim prontos. E aí a gente tem esse aqui que é o primeiro, o básico mesmo, que são os municípios mais populosos em relação aos bairros, melhor dizendo, mais populosos, né? Já estou com ele na tela aqui, só para a gente lembrar que Teresina tem 123 bairros, segundo o IBGE, Parnaíba 46, a gente tem essa relação que está aqui divulgada, e tem também a relação dos bairros mais populosos. Bom, vamos lá. Vocês receberam esses questionamentos, assim, muita gente perguntando, por exemplo, por que o Angelim é mais populoso do que o Dirceu. Bom dia, Eider. Bom dia, Cíntia, bom dia aos ouvintes e aos telespectadores do programa. É um prazer estar sempre aqui com você, trazendo essas novidades do IBGE, essas notícias. Realmente houve uma repercussão com relação à questão da população, muitas pessoas se mostrando surpresas, realmente, com o bairro Angelim. Dizem assim, na realidade, o bairro mais populoso não teria que ser o Itararé, que muita gente chama de Dirceu, na realidade. Inclusive, o nome Dirceu, formalmente, legalmente, não existe. Não? O que existe... Não existe um bairro Dirceu. Tá? Para a prefeitura, de acordo com a lei de 2013, que é aquela que definiu legalmente todos os bairros da capital, o bairro Itararé é que congrega, tá, o conjunto Dirceu 1 e Dirceu 2. Formalmente o nome é Itararé, então na realidade já começa por aí. Mas com relação ao Angelim, a gente se até interessante reportar, é que o Angelim, geograficamente, em termos de área, é o bairro mais... que tem mais área em Teresina, inclusive muita área livre para continuar crescendo, ou seja, com as comunidades que já existem lá, além originalmente daquela comunidade que existia no bairro Angelim, tá? Várias comunidades urbanas foram se desenvolvendo lá, como por exemplo a Vila Irmã Dulce, que lá dentro do Angelim tem mais de 13 mil habitantes. Se a Vila Irmã Dulce, por exemplo, ela fosse considerada um bairro, desmembrando do Angelim, ela seria praticamente o 13º bairro mais populoso de Teresina, né? Existem outras comunidades urbanas lá dentro também do Angelim, como por exemplo a comunidade Mário Covas, que também tem muita gente. Então, o que existe é isso, as pessoas desconhecem a questão, por exemplo, da determinação legal dessas áreas, né? No Dirceu, por exemplo, é interessante a gente reportar, no Itararé, é interessante a gente reportar que a área geográfica dele já está, vamos dizer assim, estabelecida, não tem mais para onde crescer, está totalmente construído. Ao contrário do Angelim, que tem uma área muito grande ainda por desenvolver. E eu acredito que, inclusive, vai se tornar, se não mudar a lei, diminuindo a sua área, separando, inclusive, as comunidades que lá existem como se fossem bairros, ele vai continuar se expandindo mais e mais e se tornando disparado o mais habitado, o mais populoso de Teresina. Tá? Eider, tem impacto, por exemplo, eu percebo que naquela região, você falou, eu finalmente entendi essa diferença entre o Itararé e o Angelim, porque o Itararé realmente não está mais crescendo, não está mais expandindo, e diminuindo a população, inclusive. Diminuindo, né? Porque assim, eu lembro que em censos anteriores essa população era maior. Eu queria saber qual é a relação entre a construção, por exemplo, de um sistema viário mais eficiente e o aumento da população. Porque o Angelim, eu até mencionei aqui, eu disse, olha, você tem muitas vias novas para lá, você tem aquela avenida o Alferraz, que é gigante, e tem também um projeto de cidade, que é Teresina. Inclusive tinha aquele projeto de levar o aeroporto lá para Demerval Lobão. Tudo isso acaba de alguma forma impactando, já que a gente está falando da mesma direção, ou seja, alguém quando vai comprar um imóvel, mudar para um bairro, ela leva em conta isso também, não é verdade? Sim, com certeza a questão do acesso, né, a facilidade do acesso, como você falou, da avenida aí que leva para lá, isso facilita, na realidade, o interesse de quem deseja morar naquela região sul. Eu não diria tanto o aeroporto, porque o aeroporto ainda está assim, meio nebuloso, não está ainda muito não, incipiente a ideia. Tinha um projeto, acho que nem foi para frente.
Isso, mas na realidade a questão da facilidade da mobilidade urbana com certeza facilita. E também, até mesmo talvez a questão de áreas disponíveis, como tem realmente naquela região do Angelim, né, a facilidade talvez até de preço do imóvel lá, talvez seja até mais barato ainda que em outras regiões. É um fator talvez que realmente faça as pessoas considerarem a possibilidade de realmente adquirirem um lote de terra lá, uma casa lá naquela região. Entendi. E aí a gente tem também aqui o Mocambinho, que é um bairro muito tradicional. A situação dele é a mesma do Itararé, por exemplo, já está delimitado, e aí Sim, é essa população mesmo e pronto, né? exatamente. O Mucambinho, ele não tem mais para onde crescer, ele está totalmente como um bairro fechado, ele já está tudo construído. Então, a tendência dele, igual a do Itararé, é inclusive decair a população. Por exemplo, o Itararé, ele era em 2010, no censo de 2010, o bairro mais populoso de Teresina, com 37.443 habitantes. Agora, no censo de 2022, a população do Itararé caiu para 31.857, caiu 6 mil pessoas. Por quê? É a questão da dinâmica populacional. Né? A gente percebe, por exemplo, que nas áreas principais de grandes bairros, inclusive como acontece no centro, como acontece na Avenida Nossa de Fátima, como acontece na Dom Severino, é virar comercial, ou seja, muita gente saindo. As famílias, por exemplo, que já tradicionalmente moram lá, os filhos vão crescendo, vão saindo também do bairro, vão se casando, vão saindo, a tendência é encurtar. Da mesma forma, não foi no Mucambinho. O Mucambinho é o terceiro bairro mais populoso de Teresina. Em 2010, o Mucambinho tinha 28 mil habitantes, agora caiu para 24. A mesma razão de dinâmica. Enquanto o Angelim, com certeza, para o próximo censo, se não mudar o tamanho geográfico da sua área, vai continuar se expandindo muito e diferindo talvez até o dobro do segundo colocado. Nossa, é uma cidade, o Angeli. Se fosse cidade, Sim. inclusive, era a quarta maior, a quinta maior cidade Não, do Piauí, né? ela seria, na realidade, o 10º maior município do Piauí, o Angelim. Ele só fica abaixo da população de 9 municípios do Piauí e supera os outros 215 municípios. Ele Nossa, seria o 10º maior município do estado. é impressionante, realmente. Impressionante essa população desse bairro. Outra coisa que me chamou a atenção é a ausência de bairros aqui nessa lista dos mais populosos, da chamada Zona Leste. Existe em Teresina um entendimento que é cultural, de que a Zona Leste é a chamada Zona Nobre da cidade, e aí bairros como Jockey, São Cristóvão, Fátima, não aparecem aqui. O que isso representa? Na realidade, é com relação talvez à área geográfica deles, que deve ser menor. Tá? Inclusive com tendência de queda da população por ser um bairro já tradicional, estabelecido. O bairro, a Nação de Fátima, aquela região, e o Jockey são bairros antigos, que a gente pode considerar, que estão virando comerciais, tá? E com o crescimento, inclusive, da população, os filhos vão saindo de sua casa, ficam só os pais, aquela comunidade mais velha, mais idosa, e vai diminuindo a população da mesma forma que o Mucambinho e também o Itararé, por exemplo. Entendi. E também o preço, né? O valor do Sim, metro os quadrado, que imóveis é o mais caros. caro, Isso. é o mais caro da cidade. Geograficamente, área pequena, não tem mais para onde expandir também. Verdade. Um outro recorte que eu achei interessante foi esse dos bairros piauienses com as maiores médias de moradores por domicílio. Esses dados dizem respeito a 2022, mas foram divulgados pelo IBGE na semana passada. Essa Vila Madri, em Piripiri, você tem uma média de 5 moradores, um pouquinho mais, 5 moradores por domicílio, o que é muito em relação à média do estado do Piauí. Tem alguma justificativa, assim, vocês conseguem identificar o que acontece lá na Vila Madri, em Piripiri? Realmente, infelizmente, pesquisa não capta essa questão de por que as pessoas estão morando lá. Realmente, a pesquisa não capta. Não teria como realmente aventar uma hipótese de por que lá teria tanta gente. A gente poderia falar em déficit habitacional, que faz com que mais gente more, né, no mesmo domicílio, quer dizer, não tem casa para todo Eventualmente, mundo. eventualmente, sim. Por isso ser, sim, uma eventual razão. Tipo, filhos que casaram e foram morar
a mulher e o filho, ou já tem eventualmente até um neto, por exemplo, do casal original na casa, aumentando mais ainda a razão da proporção de pessoas por domicílio. É uma possibilidade, sim. E tem algumas, assim, eu achei curioso que exista um bairro em Baixa Grande do Ribeiro, que é uma das maiores médias de moradores por domicílio. Baixa Grande do Ribeiro é um dos maiores municípios, talvez o maior município do Piauí, né? É um município gigante, Baixa Grande do É um Ribeiro. município mais geograficamente destacado, né? Naquela É, região também. é muito. Eu lembro que lá eu tive em Baixa Grande e o prefeito dizia que era difícil administrar a cidade, porque a distância da zona rural, de alguns lugares da zona rural para o centro, é muito grande. Então, às vezes, as políticas públicas elas acabam não abraçando. E aí você tem, porque é um paradoxo, né? Num município tão grande, gente aglomerada no mesmo domicílio. E isso indica, de fato, eu acredito que deve indicar que não tem casa para todo mundo, ou não tem oportunidade de trabalho para todo mundo. Uma última questão, Eider. O que isso impacta em termos de política pública? Você, por exemplo, perceber esse processo de diminuição do Itararé, né? Eu digo, o bairro perde alguma coisa em relação à política pública ou distribuição de recursos? Tem algum tipo de condicionador que seja atrelado à população do bairro? Na realidade, Cíntia, eventualmente sim. Por exemplo, se, vamos dizer que no Itararé esteja ficando mais uma população idosa, como eu falei naquela questão de dinâmica, os filhos vão saindo, eventualmente, por exemplo, a prefeitura pode levantar a média de faixa etária daquela população e decidir por criar, por exemplo, na área da saúde, hospitais ou clínicas especializadas para a população mais idosa. Tá? Nesses bairros todos, não só no Itararé, mas por exemplo, no Cambinho, na Zona Leste, né? E identificar, por exemplo, bairros onde tem uma faixa etária mais jovem, onde a preferência por investimento seja, por exemplo, na educação das crianças e dos jovens, e fazer novos investimentos em escolas, por exemplo, né? Creches também. Então, esse trabalho do IBGE vai permitir, por exemplo, traçar políticas públicas nesse sentido. Eventualmente, para investimento em saúde, nos bairros onde tem uma população mais idosa, eventualmente, investimento em educação e para jovens e em bairros mais, uma população mais nova. Muito bem. Muito obrigada, Eider, mais uma vez pela sua disponibilidade. Um bom dia para você. Ainda tem recorte do Censo 2022? Vocês estão divulgando aos pouquinhos, até para gerar notícia. Acho isso ótimo, porque também a gente tem a oportunidade de detalhar melhor os resultados, né? Ainda falta coisa? Tem muita coisa ainda, né? Na realidade, a gente não vai falar de renda da população. A gente vai dar muitos recortes. A renda da população como um todo, a renda da população indígena, das comunidades indígenas, a renda da população das comunidades quilombolas, como é que ela varia em relação à população como um todo do Estado, por exemplo. A gente vai poder ter todo esse tipo de recorte ainda para frente. Tá ótimo, muito obrigada. O censo, de fato, é muito importante, ainda mais agora que a gente vai ter novos prefeitos e prefeitas. Tá aí, são dados científicos que são disponibilizados e podem ajudar muito na elaboração de políticas públicas. Obrigada, Exatamente. querido. Bom dia. Um abraço. Um abraço.